O presente estudo foi elaborado para consultar as 10 cidades brasileiras com os maiores índices de desenvolvimento humano, IDH, com base em dados de órgãos oficiais. A demanda por um ranking tão específico e prospectivo reflete a contínua relevância do IDH como um parâmetro fundamental para avaliar as condições de vida e o sucesso das políticas públicas em nível municipal. No entanto, uma investigação aprofundada nos dados e metodologias oficiais revela uma descontinuidade temporal crucial. A principal conclusão e o ponto central para a compreensão da questão é que os órgãos oficiais responsáveis pelo cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, no Brasil, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e a Fundação João Pinheiro, FJP, não publicaram e não possuem um ranking oficial de IDHM anual. O dado oficial mais recente e amplamente aceito para os municípios brasileiros é o referente ao ano de 2010, derivado do censo demográfico realizado naquele período. Diante dessa lacuna de dados oficiais, este vídeo transcende a simples constatação da inexistência do ranking. Seu propósito é oferecer uma análise robusta e contextualizada. Para tanto, nossa pesquisa se desdobra em 4 eixos principais: a explicação da metodologia oficial e a razão da latência dos dados, a apresentação dos dados oficiais mais recentes disponíveis, ainda que em níveis nacional e estadual, uma análise crítica das listas e rankings atuais frequentemente divulgados na mídia, identificando sua natureza projetiva e não oficial, e, por fim, uma discussão aprofundada das cidades com reputação de alto desenvolvimento, examinando as políticas e os fatores econômicos que as colocam em destaque, funcionando como métricas substitutas para um desenvolvimento humano robusto. O objetivo é fornecer uma compreensão factual e detalhada, dissociando a informação baseada em evidências de narrativas simplificadas e demonstrando os mecanismos reais que impulsionam o desenvolvimento municipal no Brasil. O IDH é uma métrica estatística, globalmente reconhecida, que tem como finalidade mensurar o progresso de uma nação, estado ou município em 3 pilares essenciais do desenvolvimento humano: saúde, educação e renda. A mensuração da longevidade é baseada na expectativa de vida ao nascer. A educação é avaliada pela média de anos de escolaridade e pela expectativa de anos de escolaridade. E a renda é calculada a partir do Produto Interno Bruto per capita ou, no caso municipal brasileiro, da renda per capita. O índice resultante varia de 0 a 1, onde valores mais próximos de 1 indicam um nível mais elevado de desenvolvimento humano. No contexto brasileiro, a elaboração do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é uma iniciativa conjunta de notória autoridade acadêmica e de pesquisa, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e a Fundação João Pinheiro. Esta colaboração tripartida garante o rigor metodológico e a credibilidade dos dados. A plataforma oficial para a divulgação desses indicadores é o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, que fornece informações detalhadas sobre os 5.565 municípios brasileiros, as 27 unidades da Federação e outras unidades de desenvolvimento humano. Um aspecto fundamental e frequentemente negligenciado pelo público geral é a base de dados utilizada para o cálculo do IDHM. Os indicadores de longevidade, educação e renda em nível municipal são extraídos, predominantemente, do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O censo, por sua natureza abrangente, é uma operação estatística de larga escala, realizada a cada 10 anos. O último censo demográfico que serviu de base para a publicação do IDHM municipal foi o de 2010. Essa dependência do censo do IBGE cria uma lacuna metodológica intrínseca ao indicador. A coleta, o processamento, a validação e a tabulação dos dados de um censo demográfico são processos extensos, que levam anos para serem concluídos e utilizados na elaboração de índices complexos como o IDHM. A última publicação de IDHM municipal, com os dados de 2010, ocorreu em 2013, o que demonstra a defasagem temporal inerente a essa metodologia. A consulta do usuário por um ranking atualizado em 2025, portanto, esbarra diretamente nessa falta de dados.
A análise oficial do IDHM para os municípios brasileiros depende da finalização e da publicação dos dados consolidados do Censo Demográfico de 2022. Até que esse processo seja concluído, a produção de um ranking oficial e atualizado é metodologicamente inviável. Essa realidade coloca um desafio significativo para o planejamento e a gestão pública, que necessitam de métricas mais ágeis para mensurar o impacto de políticas implementadas ao longo da última década. A ausência de um indicador oficial e recente incentiva a busca por fontes alternativas e cria um ambiente propício para a proliferação de rankings e listas não oficiais, que muitas vezes carecem de rigor metodológico e transparência na fonte de dados. Embora o ranking de IDHM municipal de 2025 não exista, é possível consultar os dados oficiais mais recentes que os órgãos competentes disponibilizam em outras escalas, como a nacional e a estadual. Esses dados, embora não atendam diretamente à pergunta sobre cidades, fornecem o panorama mais preciso e atualizado do desenvolvimento humano no Brasil, de acordo com as metodologias do PNUD e seus parceiros. A nível nacional, o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, IDH-BR, teve um crescimento de 2021 para 2022, passando de 0,756 para 0,760. Apesar desse avanço numérico, o Brasil caiu 2 posições no ranking global do PNUD, ocupando a 89ª posição entre 193 países e territórios. Esse movimento ilustra que, embora o país tenha melhorado em suas próprias métricas internas, o ritmo de desenvolvimento de outras nações foi mais acelerado, resultando em uma relativa perda de posição. No nível estadual, o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil disponibiliza dados para as unidades da federação baseados em indicadores mais recentes que os do censo de 2010, como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua. A seguir, é apresentada a lista das 10 unidades da federação com os maiores IDHM, com base nos dados de 2021. Em primeiro lugar vem o Distrito Federal, seguido de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, e em 10º lugar o Mato Grosso do Sul. Esse ranking é o dado mais concreto e oficial disponível na pesquisa que se aproxima da demanda do usuário. Ela serve como a base para a análise crítica da próxima seção, revelando uma disparidade entre os dados oficiais, que são de nível estadual, e a narrativa midiática, que foca em cidades específicas e projeta um ranking que, repito, não existe. A busca por listas e rankings de cidades com alto IDH em tempo real é uma demanda latente da sociedade, que os dados oficiais de longo prazo não conseguem satisfazer. Essa lacuna de informação é preenchida por diversas publicações de mídia que, frequentemente, divulgam listas de cidades que se destacam em um determinado ano. Tais listas mencionam consistentemente cidades como São Caetano do Sul, Águas de São Pedro, Balneário Camboriú, Niterói, Florianópolis, Curitiba, Maringá, Blumenau e Vitória. Uma análise mais aprofundada, no entanto, revela que essas publicações não se baseiam em uma nova medição oficial do IDHM por IPEA, PNUD e FJP. Um dos artigos consultados, por exemplo, o do Diário do Litoral, ao elencar as cidades que se destacam em 2025, não especifica a fonte de dados para o ranking. O texto meramente afirma que cidades que se destacam em 2025 são aquelas que vêm se consolidando nos rankings de IDH, mas não oferece a origem dos dados que sustentariam essa afirmação para o ano em questão. Essa dinâmica de reportagem demonstra uma complexa relação entre o discurso midiático e a realidade dos dados. A imprensa não está, de fato, reportando novos dados de IDH, pois eles não existem. Em vez disso, ela consolida uma narrativa baseada na reputação histórica dessas cidades e na observação de indicadores de performance mais recentes, como investimentos e políticas públicas. O que a mídia rotula como rankings anuais são, na verdade, projeções ou inferências fundamentadas em tendências de longo prazo e em desenvolvimentos observados mais recentemente em setores como economia, infraestrutura e sustentabilidade. A lacuna entre a realidade dos dados oficiais e a narrativa midiática é um ponto de análise central.
Essa disparidade evidencia a necessidade de ir além de um simples número de IDH. Para compreender o porquê de certas cidades serem consistentemente citadas como exemplos de alto desenvolvimento, é fundamental examinar as políticas e os fatores econômicos que realmente impulsionam o progresso humano e a qualidade de vida. As sessões a seguir aprofundarão essa análise, desvendando as razões concretas por trás da reputação de algumas das cidades mais mencionadas nesses rankings. A ausência de um ranking oficial de IDHM municipal para 2025 não impede uma análise detalhada dos fatores que solidificam a reputação de certas cidades como centros de excelência em desenvolvimento humano. Ao invés de um ranking numérico, o relatório apresenta uma análise qualitativa baseada em políticas públicas e tendências econômicas recentes, que atuam como vetores de um alto desenvolvimento. São Caetano do Sul, liderança histórica e políticas públicas holísticas. São Caetano do Sul é a cidade mais consistentemente citada como a detentora do maior IDH do Brasil, um título que conquistou com um índice de 0,847, segundo dados de 2010. O material de pesquisa aponta que sua reputação de liderança é mantida em 2025 devido a um compromisso contínuo com políticas públicas eficientes em áreas como educação, saúde, segurança e bem-estar social. A base dessa reputação é ampla. No setor de saúde, a cidade se destaca por meio de uma abordagem que vai além do tratamento, focando na prevenção e na promoção do bem-estar, com programas que visam garantir uma população saudável e ativa. Na educação, a cidade investe em programas de qualidade e na educação inclusiva, conforme evidenciado pela criação de uma política municipal de educação especial. O objetivo é assegurar o pleno desenvolvimento de todas as crianças e aprimorar o atendimento a estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades. A solidez do desenvolvimento de São Caetano do Sul também pode ser observada em outras métricas mais recentes, como o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, uma iniciativa do Instituto Cidades Sustentáveis que avalia o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A cidade subiu do 8º para o 2º lugar no ranking em 2024, atingindo a maior pontuação desde o início do estudo em 2022. Esse avanço é atribuído a ações em saneamento básico, 100% de esgoto coletado e tratado, coleta de lixo e acesso universal à água e energia, elementos que, embora não sejam componentes diretos do IDH, são intrínsecos à qualidade de vida e ao bem-estar da população. O IDSC serve como um indicador contemporâneo e relevante que valida a percepção de que a cidade mantém um alto patamar de desenvolvimento em 2025. Florianópolis, inovação e economia do conhecimento. Florianópolis, a capital de Santa Catarina, é outra cidade que goza de uma reputação de alto desenvolvimento humano. Em 2010, era a capital brasileira com o maior IDH, com um índice de 0,847. A sua posição de destaque em 2025 é solidificada pela transformação da sua matriz econômica, com um foco proeminente no setor de tecnologia e inovação. A cidade, agora oficialmente reconhecida como a Capital Nacional das Startups, tem um ecossistema de inovação que abriga mais de 676 startups e contribui com 25% do PIB municipal. Este setor, que fatura mais de 12 bilhões de reais, emprega mais de 50 mil pessoas em cargos que pagam, em média, 2 vezes mais do que setores tradicionais. Essa dinâmica econômica tem um impacto direto e profundo nas dimensões do IDH. O rendimento médio dos trabalhadores formais na capital alcançou R$ 5.590 mensais, o mais alto entre todas as capitais do país. Este aumento na renda per capita, um dos pilares do IDH, é um resultado direto do modelo econômico da cidade. Adicionalmente, uma economia baseada em conhecimento e inovação demanda e, por sua vez, incentiva o investimento em educação de alta qualidade, o que beneficia o segundo pilar do índice. O sucesso de Florianópolis na atração de talentos e na criação de empregos de alto valor agregado reflete-se em uma baixa taxa de desemprego, 4,3%, a segunda menor entre as capitais brasileiras.
O desenvolvimento humano em Florianópolis é, portanto, o resultado de um ciclo virtuoso no qual a economia impulsiona o aumento da renda e a melhoria da educação, reforçando o status da cidade como um polo de alto desenvolvimento. Balneário Camboriú, infraestrutura de alto padrão e dinamismo econômico. Balneário Camboriú é mencionada nos rankings midiáticos de 2025, sendo destacada por sua excelente infraestrutura e dinamismo econômico. A reputação da cidade é construída sobre a percepção de um mercado imobiliário próspero e um setor de turismo em constante crescimento. A análise dos investimentos recentes na cidade corrobora essa percepção, mostrando um foco em projetos de grande impacto, como a passarela sobre o Rio Camboriú e o centro de eventos às margens da BR-101. Essas iniciativas de infraestrutura têm como objetivo principal impulsionar o turismo, que já é uma importante matriz econômica da cidade. A atividade turística, por sua vez, gera emprego e renda, fatores que influenciam diretamente a dimensão de renda do IDH. A cidade é considerada um dos mercados imobiliários mais promissores do Brasil para 2025, com projetos de mobilidade urbana previstos para o biênio 2025-2026 que valorizarão os bairros beneficiados. Além do foco em infraestrutura e economia, a cidade também demonstra compromisso com a educação. Em 2025, o município implementou o Programa Municipal de Educação Fiscal e Financeira, que será integrado ao currículo escolar. Esse tipo de investimento, focado no desenvolvimento de habilidades e na formação cidadã, complementa os avanços econômicos e de infraestrutura, reforçando a visão de um desenvolvimento holístico. A reputação de Balneário Camboriú como um centro de alta qualidade de vida é, portanto, diretamente correlacionada com seus investimentos contínuos em infraestrutura e na diversificação de sua matriz econômica, que se traduzem em melhorias na renda e na qualidade de vida da população. Uma consulta informal sobre as cidades com maior IDH no Brasil revela um ponto crítico na medição do desenvolvimento humano no país: a ausência de um indicador oficial e atualizado para o nível municipal. A dependência do censo demográfico do IBGE para a elaboração do IDHM, embora garanta o rigor estatístico, impõe uma defasagem de dados que inviabiliza a produção de rankings anuais ou prospectivos por parte dos órgãos reguladores e de pesquisa. A análise crítica de rankings veiculados pela mídia demonstra que a percepção pública de desenvolvimento em tempo real é moldada por uma combinação de reputação histórica e evidências de progresso em indicadores mais dinâmicos, como investimento em infraestrutura, políticas públicas específicas e desempenho econômico. Cidades como São Caetano do Sul, Florianópolis e Balneário Camboriú mantêm sua posição de destaque não por um número de IDH de 2025, mas por um conjunto robusto de fatores que impactam diretamente as dimensões de longevidade, educação e renda. A verdadeira resposta à demanda pessoal não é uma lista de números, mas sim a compreensão de que o autodesenvolvimento humano é um processo contínuo, alimentado por decisões estratégicas de governança, economia e bem-estar social. A próxima grande atualização do panorama do desenvolvimento humano municipal no Brasil dependerá da conclusão do processamento dos dados do Censo Demográfico de 2022 e da subsequente publicação do novo IDHM por PNUD, IPEA e FJP. Até lá, a análise deve focar nos indicadores mais contemporâneos e nas políticas que, comprovadamente, impulsionam o progresso em suas respectivas áreas. O futuro da medição do desenvolvimento humano no Brasil aponta para a necessidade de indicadores mais frequentes e detalhados para o nível municipal, que possam fornecer uma visão mais ágil e precisa dos resultados das políticas públicas. Chegamos ao tão aguardado ranking das 10 maiores cidades por IDH municipal em 2010, com seus respectivos estados e a sua pontuação. Em primeiro lugar, São Caetano do Sul, São Paulo, 0,862 pontos. Em segundo lugar, Águas de São Pedro, São Paulo, 0,854. Seguido de Florianópolis, Santa Catarina, 0,847. Balneário Camboriú, Santa Catarina, 0,845. Vitória, Espírito Santo, 0,845. Santos, São Paulo, 0,840. Niterói, Rio de Janeiro,
0,837. Joaçaba, Santa Catarina, 0,827. Brasília, Distrito Federal, 0,824. E em 10º lugar Curitiba, Paraná, com 0,823 pontos. O destaque vai para a concentração de cidades com alto IDH nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. 9 das 10 cidades estão nessas regiões. Destaque para o estado de São Paulo, que domina a lista com 3 cidades, assim como Santa Catarina, porém, inclui o primeiro e o segundo lugar. Foram analisadas as pontuações de cada cidade nos 3 componentes: renda, educação e longevidade, para entender o que contribuiu para a sua alta classificação. Por exemplo, Brasília tem um alto IDH de renda, mas um IDH de educação menor que o de outras cidades no topo do ranking. Também temos os principais fatores que levam a um alto IDH em centros urbanos: investimento em infraestrutura, serviços públicos de qualidade, saneamento, energia, transporte, serviços de saúde e educação, alta taxa de escolaridade e alta expectativa de vida. Economia forte, altos salários e oportunidades de emprego. O ranking de 2010 mostra a predominância de cidades no Sudeste e Sul com alta renda e acesso a serviços de qualidade. O IDH é um importante instrumento indicador de políticas públicas eficazes e a evolução desse índice ao longo dos anos pode mostrar o progresso do país. É claro que, quando se trata de pesquisa para conhecer o IDH de uma cidade, todos querem saber dados realistas e não uma mera especulação. Por isso é preciso tomar cuidado e fazer uma busca minuciosa. As pessoas querem informações que subsidiem uma mudança de vida talvez. É importante lembrar que o custo de vida e o estilo de vida podem variar bastante entre essas cidades. Uma pesquisa mais detalhada sobre o mercado de trabalho local e o custo de aluguel na região é sempre recomendada. Se você ficou até aqui, curta e compartilhe.